Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Nesta aula eu vou mostrar para você o que é uma oração subordinada adjetiva, também vou mostrar como você vai fazer para identificar esse tipo de oração dentro do período e como você vai fazer para classificar as orações subordinadas adjetivas. Tudo direto ao ponto para você não ter dúvida nesse assunto, tudo bem? Vamos lá, vamos começar já direto no nosso conteúdo? Para a gente começar, eu preciso mostrar para você quais são as características principais, essenciais de uma oração subordinada adjetiva. Toda e qualquer oração subordinada adjetiva, ela vai exercer uma função sintática de um termo da oração principal. Que função sintática é essa? Está aqui, ó, de adjunto adnominal. É importante que você saiba que a função de adjunto adnominal é própria dos adjetivos. Vou colocar aqui para você, é própria dos adjetivos. O adjetivo na nossa língua, ele tem uma função bem específica, que é a função de caracterizar um termo. E onde estará este termo que o adjetivo, neste caso o adjunto adnominal, em forma de oração, vai caracterizar? Está exatamente aqui na nossa OP, que é a oração principal. Além disso, tem uma outra característica. Grave isso é muito importante. Será introduzida por um pronome relativo. Se a oração for desenvolvida e ela for adjetiva, não tenha dúvida, ela será introduzida por um pronome relativo. Aqui vai a primeira observação. Eu estou dizendo que ela será introduzida por um pronome relativo, qualquer pronome relativo. Eu não estou dizendo que toda oração subordinada adjetiva será introduzida pelo pronome relativo que. Cuidado, porque o que ele pode sim ser pronome relativo, mas também ele pode ser conjunção integrante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os pronomes relativos e mais à frente eu farei uma aula para diferenciar, para te ensinar a diferenciar o que? Pronome relativo da conjunção integrante, tudo bem? Então, voltando em relação às orações subordinadas adjetivas, você precisa saber que elas apresentam duas características. Elas funcionam, elas exercem a função de adjunto adnominal e, além disso, elas serão introduzidas por um pronome relativo. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente começar a entender um pouquinho mais em relação à função sintática, em relação a essa questão dos adjetivos. Vamos lá que eu quero te mostrar o seguinte, olha só. O funcionário esforçado será promovido. Veja que aqui eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho apenas uma locução verbal aqui. Se eu só tenho uma oração, você já sabe que nós estamos falando de período simples. Ah, mas Eliane, eu não sei o que é período simples. Vou colocar aqui, ó. Não sei a diferença do período simples para o período composto. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo todas as aulas que você precisa assistir acerca dessa parte de orações. Por exemplo, eu já falei sobre frase, oração em período, já falei também sobre orações coordenadas, já expliquei aqui no canal, já tem vídeo, já tem aula sobre oração subordinada substantiva e agora nós estamos avançando para as orações adjetivas. Então eu recomendo fortemente que você assista às aulas que eu vou colocar aqui embaixo para você. Na parte vai estar escrito assim, aulas que eu recomendo. Então eu vou colocar na sequência exata que você precisa assistir para você não ter dúvida mais em relação a este assunto do período composto por coordenação e subordinação, tudo bem? Então a gente já viu que a gente aqui está diante de um período simples, ou seja, se eu estou diante de um período simples, é óbvio que eu não tenho uma oração subordinada adjetiva. Agora, o que eu quero que você preste atenção é a esse elemento aqui, ó. Esforçado, lá na morfologia, é um adjetivo. Por que é um adjetivo, Eliane? Simplesmente porque este elemento caracteriza o termo funcionário. Então, não estou falando de qualquer funcionário. Não, é apenas aquele funcionário esforçado. Então, esforçado caracteriza o elemento ou o substantivo funcionário. Se caracteriza, pessoal, é um adjetivo. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero transformar, digamos assim, esse adjetivo, que é algo simples lá na morfologia,
em uma oração subordinada adjetiva, que é o tema da nossa aula. E aí é bem simples de você fazer, só lembrando o seguinte, que para eu ter um período composto, eu vou precisar de 2 ou mais verbos, tudo bem? Então, olha só, o funcionário, eu pego esse adjetivo e transformo esse adjetivo em uma oração. Para eu fazer isso, eu preciso de um verbo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o funcionário que se esforça, o que acontece? Será promovido. Então, o que eu fiz aqui? Eu quero analisar agora esse período composto com você. Perceba que a primeira coisa, eu transformei um adjetivo em uma oração. Ou seja, o funcionário esforçado e o funcionário que se esforça, essa estrutura do ponto de vista semântico é a mesma, porque eu estou caracterizando ainda nessa segunda parte aqui, eu estou caracterizando o substantivo funcionário. Perfeito. Agora vamos dividir as orações. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que você deve fazer é encontrar o verbo. Então, eu tenho este verbo aqui, eu vou colocar um V para você saber que é um verbo, e depois eu tenho essa locução aqui, ó, será promovido. Se eu tenho pelo menos 2 verbos, eu estou diante de um período composto, portanto, eu tenho 2 orações. Perfeito. Agora, como é que eu faço para separar essas orações? Olha aqui, ó. A primeira oração, ela vai começar na letra maiúscula. E nesse contexto aqui, eu já tenho uma segunda oração, porque essa primeira oração aqui, ela foi interrompida, digamos assim, por uma outra oração. Então, eu tenho o funcionário será promovido, e é aquele funcionário que se esforça. Então, essa que se esforça aqui é a segunda oração. E essa primeira oração, pessoal, cuidado, porque ela continua aqui. E ela termina, obviamente, aqui no promovido. Deixa-me colocar um ponto aqui para ficar perfeito. Então, retomando, a primeira oração é o funcionário será promovido. E a segunda oração é que se esforça. Ah, mas Eliane, eu não poderia ter uma oração só aqui no termo o funcionário, na expressão o funcionário? É óbvio que não. Por quê? Porque a base da oração sempre será um verbo. Não esqueça isso. O verbo é o cara mais importante desse assunto de orações. Sempre que você precisar encontrar uma oração, identificar a oração, por favor, comece sempre pelo nosso amigo verbo, ou seja, você primeiro vai identificar o verbo para só depois você pensar em separar as orações. Se não, caso você não tenha tanta agilidade, você pode acabar se confundindo, tudo bem? Então vamos lá, ó. A primeira oração é o funcionário será promovido. Ótimo, essa oração a gente chama de principal. Vou colocar aqui para você, ó, oração principal. É a nossa amiga OP, vou colocar aqui. Agora, que se esforça é uma oração porque tem um verbo, agora não é mais o adjetivo esforçado, e sim que se esforça, mas que semanticamente indica a mesma coisa. Como aqui eu tenho um verbo, isto aqui é uma oração. Você consegue perceber que essa oração está, de novo, ó, caracterizando o substantivo funcionário? Se ela estiver caracterizando um substantivo, ela exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Ah, mas professora, como é que eu faço para confirmar, para eu ter certeza que essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva? É bem simples, você vai trocar, deixa eu colocar aqui ao lado, ó. Você vai trocar o que por o qual. O qual. Você pode utilizar também as flexões. Então, o qual e flexões. Ah, Eliane, o que você está querendo dizer com flexões? O que eu quero dizer com flexões é que essa locução pronominal, ela pode ser levada ao plural ou ela pode ser também levada ao feminino. Tudo dependerá de quê? Do termo a que ela se refere. Como aqui eu estou falando de o funcionário, ou seja, um elemento que está no masculino e no singular, eu vou trocar este que por o qual. Então, deixe-me só colocar um pouquinho mais distante aqui,
para não confundir. O qual, perfeito. Então, eu digo assim, ó, o funcionário o qual se esforça será promovido. Se a frase ficar perfeita do ponto de vista do sentido, pronto, você já identificou que esta oração aqui, eu vou ter que puxar uma seta para onde, professora? Calma aí, vou puxar uma seta para cá. Você já identificou que isso aqui é uma oração, por quê? Porque tem um verbo. Ela é subordinada, por quê? Porque ela tem uma dependência sintática em relação a um termo da oração anterior, ou seja, da oração principal. Que função sintática é essa? Já tinha falado para você, ó, adjunto adnominal. Ela é adjetiva, vou colocar aqui embaixo, porque ela caracteriza o termo da oração principal. E agora eu quero mostrar para você qual é a classificação dela. Nesse contexto, ela é uma adjetiva restritiva. Daqui a pouco você vai entender melhor o porquê dessa classificação. Nessa parte inicial da nossa aula, você já sabe que a oração subordinada adjetiva, ela será sempre introduzida por um pronome relativo, e aí a gente precisa tomar muito cuidado quando o pronome relativo for o quê? Porque ele pode se confundir com a conjunção integrante. E, além disso, o que eu vou fazer? Qual recurso, qual artifício que eu vou utilizar para eu conseguir identificar este que como pronome relativo? Eu vou trocar este que por o qual e flexões. Sempre, sempre, sempre olhando para o termo a que ele se refere. Por quê? Eu preciso fazer essa concordância. Se, por exemplo, aqui fossem as funcionárias, veja que eu teria que colocar as quais. Então, as funcionárias, as quais se esforçam, e aí eu colocaria também o verbo no plural para fazer a concordância. Então, tudo isso deve ser observado nesta troca. E você já sabe que toda e qualquer oração subordinada adjetiva será introduzida pelo nosso amigo pronome relativo. Agora eu quero mostrar para você uma tabelinha com os pronomes relativos, para que isso fique bem claro para você. Vou dar um zoom aqui para que você consiga ver sem dificuldade. Bom, os pronomes relativos são assim: existem aqueles que são variáveis e aqueles que são invariáveis. O que são os pronomes relativos variáveis? São aqueles que podem se flexionar, ou seja, são aqueles que podem ser levados ao plural e ao feminino, por exemplo. Vou mostrar para você como isso funciona. O qual, por exemplo, é um pronome relativo que ele é variável. Por quê? Existe a forma os quais, ó, a qual no feminino, as quais no plural. Então, toda vez que houver essa flexão, eu chamo de pronome relativo variável. Existe também um pronome relativo que às vezes causa muita, mas muita dúvida, que é o nosso amigo aqui, cujo. O cujo também é um pronome relativo variável, porque ele pode ser levado ao plural e também ao feminino. Olha só. Cujo, eu posso colocar cujos, eu posso colocar cuja, eu posso também escrever cujas, sem problema algum. E existe o pronome relativo quanto, que a gente vai utilizar em algumas situações específicas da nossa língua. Mais à frente eu farei também uma aula sobre os pronomes relativos, para você entender um pouco melhor o uso de cada um deles, tudo bem? Então, o quanto, ele também pode aparecer, ele também pode introduzir uma oração subordinada adjetiva. E ele será um pronome relativo variável, porque existe a forma plural quantos, a forma feminina no singular quanta e a forma feminina no plural quantas. De um lado, como eu disse, existem os pronomes relativos variáveis. Do outro, existem pronomes relativos invariáveis, ou seja, aqueles pronomes relativos que pode chover, pode fazer sol, pode acontecer o que for, eles não vão mudar a sua estrutura. Eles sempre ficarão desta forma. É o caso do pronome relativo que, o pronome relativo quem e o pronome relativo onde. Então memorize o seguinte, que, quem, onde são pronomes relativos invariáveis, tudo bem? E qualquer um desses pronomes relativos pode introduzir isso aí, oração subordinada adjetiva, porque você já viu que o pronome relativo introduz obrigatoriamente uma oração subordinada adjetiva, desde que ela seja desenvolvida, tudo bem? Agora eu quero mostrar para você a classificação dessas orações.
Antes disso, se você estiver gostando dessa aula, faz o seguinte, se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar ali e fazer a sua inscrição aqui no canal. E por que isso é legal? Porque sempre que eu postar aulas novas, você será notificado ou notificada primeiro, antes das outras pessoas, porque única e exclusivamente você é inscrito no canal. E aproveita que você já fez a inscrição, deixa o seu like se essa aula aqui estiver te ajudando. Então vamos lá, vamos falar de classificação? Perfeito. A oração subordinada adjetiva é bem tranquila porque só existem duas classificações, só existem dois tipos na nossa língua. É diferente da oração subordinada substantiva, que nós temos 6 tipos. Também é diferente da oração subordinada adverbial, que existem 9 tipos de oração. Então, memorize assim. Oração subordinada adjetiva. O que eu preciso pensar? Número 2. 2 tipos. E é bem simples. Você vai sempre analisar um elemento dentro do contexto. Deixe-me colocar uma vírgula aqui que ficou faltando na hora da digitação. O que eu quero te mostrar? Que a oração subordinada adjetiva, ela pode ser do tipo explicativa ou ela pode ser restritiva. Ah, Eliane, qual a diferença entre essas duas orações? Eu vou mostrar isto para você agora. A primeira coisa que eu quero te mostrar é uma diferença na estrutura, ou seja, estrutural. Essa aqui é a primeira diferença. O que eu quero dizer? Que toda e qualquer oração subordinada adjetiva e explicativa, ela conterá, ela terá vírgula. Então, deixe-me colocar aqui, ó, com vírgula ou vírgulas, tudo bem? Dependendo da posição dela. Mas o que importa é que sempre, sempre, sempre haverá vírgulas nesse tipo de oração. Olha só o exemplo. Salvador, que é a capital da Bahia, é uma cidade linda. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Isso, identificar os verbos. Tenho este primeiro verbo aqui e depois tenho um outro verbo aqui. Se eu tenho 2 verbos, naturalmente eu tenho 2 orações. Vamos separar essas orações? Olha aqui, ó. Salvador é a minha primeira oração, só que essa oração é interrompida por uma outra oração aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de cor aqui para a gente ter uma coisa mais didática nesta parte, ó. E aí ela foi interrompida, como eu havia falado, por uma outra oração, que é a capital da Bahia. Fechei essa oração aqui. E essa oração número 1, pessoal, ela continua aqui, ó. Salvador é uma cidade linda. Deixe-me só fazer o seguinte aqui. Deixe-me puxar esta vírgula para cá. Calma aí, deixe-me arrumar isso aqui. Essa vírgula ficou aqui, ficou estranho, mas você entendeu, né? Então, olha aqui, Salvador é uma cidade linda. Essa é a oração número 1. E a oração número 2 é, que é a capital da Bahia. É a oração número 2. Agora, o que eu preciso fazer? Eu olho para esse elemento que está introduzindo a oração número 2 e eu preciso fazer uma pergunta. Será que esse cara aqui é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante? A gente já viu que para ser pronome relativo, eu troco por o qual e flexões. Então, vamos voltar aqui, ó. Salvador, a qual é a capital da Bahia, então eu consigo fazer essa troca, a frase fica perfeita, logo este que é um pronome relativo. Opa, se eu identifiquei este que como pronome relativo, eu não preciso pensar, eu não preciso esquentar a minha cabeça, eu não preciso ficar nervoso ou nervosa sem saber que tipo de oração é esta. Não há dúvida, pessoal, é uma oração subordinada adjetiva, porque nós aprendemos anteriormente que toda e qualquer oração subordinada adjetiva será sempre, 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 sempre introduzida por um pronome relativo. Agora eu preciso classificar essa oração. Estruturalmente, visualmente, o que você vai fazer? Você vai olhar se a oração tem vírgula ou não. Veja que aparece uma vírgula aqui, aparece uma outra vírgula aqui. Se aparecer vírgula, a gente já aprendeu que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Deixe-me colocar com uma outra cor aqui, para não ficar muito diferente. Então, ó, explicativa. Perfeito, eu já identifiquei visualmente, digamos assim, que essa oração apresenta uma vírgula e ela será uma oração adjetiva explicativa. Agora, qual é o sentido desta oração?
Entenda assim, ó, que toda oração subordinada adjetiva e explicativa, ela irá, de alguma forma, ampliar o sentido de um termo da oração principal. E para que você compreenda muito bem isso, a gente vai fazer assim, a gente vai apagar tudo isso aqui, porque isso aqui não vai ser importante agora. Olha só, se a frase fosse Salvador é uma cidade linda. Digamos que você não soubesse que Salvador é a capital da Bahia. Você não sabe disso. Você não sabe a que cidade eu estou fazendo essa referência. Então eu explico para você. Eu deixo claro, eu amplio o sentido da palavra Salvador aqui. Eu falo para você assim, olha, Salvador, aquela lá, ó, que é a capital da Bahia, é aquela que eu tô falando. Então eu tô explicando para você a que cidade eu estou fazendo referência. Isto é a explicação dentro desse contexto. Agora eu quero mostrar para você o segundo tipo, lembra que a gente falou que eram dois? O segundo tipo de oração adjetiva. Vamos lá, ó. Meu primo, que mora em Salvador, viajou para a Europa. Vamos com calma aqui nessa oração. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Isso, identificar o verbo. Então, eu tenho um verbo aqui e eu tenho um outro verbo aqui. Se eu tenho dois verbos, o que a gente aprendeu? Que nós temos duas orações. Perfeito. Vamos começar a separar as nossas orações. A primeira oração começa aqui, ó. Meu primo. Essa oração é interrompida por esse carinha aqui. Aí, o que eu faço? Eu abro uma nova oração. Essa oração, ó, que mora em Salvador, termina aqui. E essa primeira oração que eu havia começado aqui, ela continua. Viajou para a Europa. Então, a oração número 1 é: meu primo viajou para a Europa. Esta é a oração número 1. E a oração número 2, que está dentro, digamos assim, da oração número 1, é: que mora em Salvador. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar para este elemento que introduz essa oração. Ah, mas Eliane, por que eu preciso olhar para esse elemento? Este que pode trazer uma certa dor de cabeça. Se ele for um pronome relativo, a gente já sabe que é uma oração adjetiva. Agora, se ele for uma conjunção integrante, aí não será uma oração adjetiva, será uma oração subordinada substantiva. Aqui no canal tem aula completa sobre as orações subordinadas substantivas. Eu recomendo que você assista caso você tenha dúvida. Então olha para esse que e fala assim: ah, tá bom, meu filho, você é pronome relativo ou conjunção integrante? Nós vamos precisar descobrir. Lembra que eu ensinei para você um artifício? Tá aqui, ó. Se o que puder ser trocado por o qual, que agora você já sabe que também é um pronome relativo, e suas flexões, significa que este que também é um pronome relativo. Então, olha só, meu primo, o qual mora em Salvador, viajou para a Europa. Consegui fazer essa troca. Se eu conseguir fazer essa troca, não há dúvida. Eu não preciso ficar, ah, meu Deus do céu, será que é, será que não é? Não precisa. Se ele puder ser substituído por o qual e flexões, ele será um pronome relativo. E o pronome relativo tem uma função nesta terra. Na verdade, tem mais de uma função, mas especificamente aqui para as nossas orações, ele sempre introduzirá uma oração subordinada adjetiva. Sempre será assim, desde que, obviamente, ela seja desenvolvida, tudo bem? Então, a gente vai agora identificar qual tipo de oração. Bom, se a oração adjetiva e explicativa tem vírgula, a restritiva é diferente. Deixa-me puxar aqui para baixo, ó. Ela é sem vírgula. A gente não vai poder utilizar vírgula na oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ó, pessoal, não pode confundir aqui, é sem vírgula. Não é à toa que não há nenhuma marcação aqui de vírgula nessa oração. Então, se não houver vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, o que acontece? Alguns exercícios, algumas bancas de concurso vão perguntar para você o seguinte: olha,
E qual o sentido dessa oração? Então, vou te explicar agora a diferença semântica da oração adjetiva restritiva para a oração subordinada adjetiva explicativa. Você já aprendeu que na explicativa, eu te dei esse exemplo aqui, nessa oração explicativa, a ideia é ampliar um termo que está lá na oração principal. É ampliar, é explicar um pouco mais. Só que na oração restritiva, a ideia não é essa. A ideia não é de ampliação, não é de explicação. A ideia é restringir. Então vamos entender isso dentro do contexto. Olha só, meu primo que mora em Salvador viajou para Europa. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que apenas, somente o meu primo que mora em Salvador, este sim, viajou para Europa. Ou seja, eu posso ter alguns primos por aí, espalhados por aí pelo Brasil. Digamos aqui que eu tenha todos esses primos aqui. Perfeito. Mas eu estou querendo dizer nesta frase especificamente que só, digamos que seja esse aqui, ó, só este primo aqui, que mora em Salvador, então apenas este primo é que viajou para a Europa. Os outros primos, eles não viajaram para a Europa. Por quê? Eu estou falando que apenas aquele primo que mora em Salvador, este sim, é que viajou para a Europa. Então, este é o sentido de restrição, quando você coloca o apenas. E o sentido de explicação é totalmente diferente. Você não pode confundir a semântica dessas duas orações. O sentido de explicação é só você ampliar, é só você dar mais uma característica, falar um pouco mais a respeito de um termo que está lá na oração principal. Tudo bem? Bom, então eu expliquei para você toda a parte teórica das orações. A gente viu a classificação, vimos a diferença semântica entre elas, você viu quais são os pronomes relativos, você aprendeu a dividir as orações e agora o que é importante que você faça? Que você treine por meio de exercícios para que você não tenha dificuldade na hora que você for resolver as questões ou fazer um simulado e exercícios. Se você quiser pegar tudo isso aqui e aplicar na prática, eu vou deixar aqui o link do meu curso de exercícios para você treinar comigo, não somente este assunto, como vários outros da língua portuguesa. Então, link aqui na descrição desse vídeo. Eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado. Uma boa semana para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!